Muito obrigado por você estar nos acompanhando aqui no canal no YouTube ou pelo site Finance News. Nós vamos estudar no vídeo de hoje, lembrando que esse estudo aqui é com foco no curto prazo, operações de swing trading. Nós vamos estudar o índice Bovespa, depois nessa sequência aqui, ó, Petrobras, Vale. Tivemos vários pedidos durante a semana. A gente vai estudar aqui então alguns desses pedidos, começando pelos melhores gráficos que eu já olhei, né? Que é Rente 3, depois SUSB 3, depois B3, Marfrig, Gerdau, Itaúsa, que divulga balanço essa semana, Itube 4, EQTL 3, IR, BR 3 e vamos terminar com Magazine Luiza. Lembro a vocês que esse estudo é tão somente um estudo, não é recomendação. Tá? Eu sou investidor, sou trader, assim como você. Então eu não faço aqui recomendação, apenas compartilho a minha visão, a minha opinião, e você pode ter uma opinião diferente, de acordo com o seu perfil de risco. Começando pelo índice Bovespa, tem muita gente vendo aqui, ou me perguntando, né, se o índice está fazendo um pivô de alta. Ou melhor, está armando um pivô aqui. Ó. Você vai armar um pivô, né? Que seria aqui. Ó. Então sobe, testa fundo e lança uma onda 3 para cima. Sim, pessoal, poder pode. Isso a gente pode ver melhor lá no gráfico de hora em hora, no gráfico de 60 minutos. Olha aqui, ó, nós temos um fundo, sobe forte, recua, só que nós não temos aqui sinal à vista ainda do pivô de alta. Isso aqui pode acontecer aí no pregão de segunda-feira, terça-feira, tem que ficar de olho, tá? Tem que ficar de olho se ele vai começar a subir com o volume aumentando. Aí sim poderemos ter aqui um pivô de alta. E qual é o alvo desse pivô de alta? Lá no gráfico de 60, o alvo é nos 117.294 pontos. Por quê? Por que, que o alvo é aqui? Porque aqui nós temos resistências, né? Desse topo, desse topo, desse topo. Tá? A gente pode ver melhor isso aqui no gráfico também diário, essas resistências. Vamos dar um zoom aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma zona de resistência para o índice Bovespa. Então, índice Bovespa no diário, assim como no de 60, né? Nesses tempos gráficos, tem que romper isso aqui. Tem que romper essa resistência para buscar a próxima resistência significativa, mais importante, que é o topo histórico lá em 119.500 pontos, tá? Naquela região lá em cima. Onde é que nós temos suporte? Bom, temos um suporte muito importante aqui nessa faixa dos 112.205 pontos. Vocês lembram que no vídeo passado eu comentava com vocês que eu costumo utilizar nos meus estudos, e a gente ensina isso nos cursos que nós fornecemos, que eu ministro, a média móvel de 72 períodos, uma espécie de um divisor de águas entre o curto prazo e o médio prazo. Olha aqui, ó. Quando toca na média móvel, ela serve como suporte. Foi o que aconteceu, o índice tocou ali, já voltou a subir. Pode ir às vezes um pouquinho abaixo, pode ir um pouquinho acima, mas enfim, na região da média móvel, é às vezes uma região onde quem usa a média móvel de ser 21 períodos já não está mais interessado em comprar, pois é ali que nós compramos, quando toca na média móvel de 72. Ok? Claro que a gente usa outros indicadores gráficos para ver se a gente entra ou não no papel. Tá? Gente, com relação ao índice Bovespa, era isso, né? Nós temos uma tendência muito clara de alta no longo prazo, nós temos no curto prazo uma tendência, uma indefinição, né? Aqui é uma indefinição, ó, do preço neste momento no índice Bovespa, tá? Vamos inverter a tendência de curto prazo, aqui o que era baixa vai passar a ser alta? Não sei, precisamos esperar mais alguns pregões para verificar. De imediato, vamos olhar o gráfico de Petri 4, um gráfico que melhorou bastante. Eu lembro que na semana passada nós mostrávamos que o Petrobras rompeu essa linha de tendência aqui, ó. Tá? Nós traçávamos essa linha de tendência, rompeu. Aí está fazendo o que agora? Teste de fundo. Tá? Onde é que tem suporte? Aqui, ó.
29 com 12, 29 com 20, isso aqui é um suporte, pode cair até aqui. Ou às vezes nem precisa vir até aqui, daqui ele já pode, seria interessante que o papel começasse a reagir novamente, rompesse 30 com 28, rompesse esse nível de preço aqui, porque aí ele tem condições, se o volume aqui embaixo aumentar, de buscar lá os 30 com 95, 31. Ou seja, aquele topo anterior que é a resistência mais importante. Certo? É um gráfico que pode ficar interessante se armar pivô aqui. Ok? Vamos seguir acompanhando. Petri 4. Tá? Vale 3. Bom, Vale 3 está aqui numa situação de indecisão. Tá? Nós temos uma correlação muito grande desse gráfico com o que acontece lá na China, né? Desde que começou o novo coronavírus a se espalhar, nós temos aqui a queda da Vale, nós não sabemos ainda, os analistas ainda não calcularam qual o impacto do coronavírus na economia chinesa, e a economia chinesa significa o quê? Significa para a Vale muita coisa, afinal de contas, a mineradora brasileira vende, né, é altamente exposta em termos de minério de ferro à China. Então, vende quase todo o seu minério para a China. Então, gente, tudo que acontece lá é extremamente importante para a Vale. Enquanto continuar aquela indefinição lá sobre a doença, nós vamos ter um gráfico desse jeito aqui, tá? Olha só, esse papel, na minha opinião, tem um suporte em 49,84. 49, essa região aqui, ó, 49,90. Isso aqui é um suporte, tá? Nós temos uma resistência imediata 52,39. Deixa eu dar um zoom aqui nesse gráfico. Depois, na faixa de 52,85. Mais em cima temos uma resistência bem importante, 53,67. Vale vai divulgar o balanço esta semana. A Vale vai divulgar o balanço esta semana. Nós temos aqui a data. Vamos acessar aqui no site. Olha aqui, ó. A Vale vai divulgar balanço na quinta-feira após o pregão, tá? Então, muito cuidado com Vale. Isso pode trazer volatilidade para o preço, certo? Nós olhávamos o gráfico de Petrobras. Petrobras também divulga balanço essa semana, né? Na quarta, 19, após o pregão. Cuidado que isso pode trazer volatilidade para o preço também. Bom, vamos olhar agora então os papéis que foram pedidos, começando pelo gráfico de Rente 3. Rente 3. Os papéis da Localiza. É um gráfico numa clara tendência de alta. O que a gente pode dizer mais desse gráfico, né? Recentemente tocou na média móvel de 21 períodos. Tá? Tocou num ponto de suporte que, quando ela tem tocado, o papel tem disparado, né? Será que agora vai subir forte de novo? Bom, esse papel tem uma resistência importante ali, 56,26. O que eu gostaria de ver esse papel é rompendo 56,26 e o volume aqui embaixo acompanhando, aumentando, se romper lá em cima. Ok? Isso aqui também é um papel que a gente facilmente pode traçar aqui duas linhas, né? Uma linha de tendência aqui embaixo ligando os fundos. E depois nós podemos traçar ligando uma linha de tendência ligando os topos. E aí nós vamos ter o quê? Um canal de alta. Como é que a gente opera canal de alta? Vamos botar aqui, ó. Toda vez que o preço cai para a base do canal, compra. Chegou numa borda superior, venda. Compra. Vamos ver até onde que poderia ir esse preço, né? Olha aqui, ó. Aqui mais ou menos nessa região. Vamos circular lá para vocês. Aqui seria um ponto de venda, lá em 58, né? Tá? Canal de alta, muita gente que opera dessa forma também é uma forma muito válida aí da gente visualizar um papel. Tá? Esse aqui tem um claro canal de alta, né? Certo, pessoal? Sobre Rente 3 era isso. Acho que vale a pena colocar no radar, sim. Agora vamos ver SUSB
SUSB3. Os papéis da Suzano. O que Suzano precisa fazer, gente, agora? O papel fez aqui o que parece ser um fundo. Sobe. Está fazendo o que aqui? Me parece um teste de fundo, né? Tá. Até onde vem esse teste de fundo? Até um ponto de suporte. Onde é que tem suporte aqui relevante? Imediato. 39,23. Tá. Aqui seria um ponto que ele poderia vir e voltar a subir. Se armar pivô e se o volume subir, pode ser um ponto de entrada para quem é agressivo. Tá? Para quem não é tão agressivo, vai esperar o rompimento do topo anterior. Né? Então, vai esperar o rompimento disso aqui. Ó. A gente pode visualizar melhor esse possível pivô de alta lá no gráfico de hora em hora. Tá? Uma outra opção para você. Aqui, a gente observa melhor o teste do fundo. Olha só. Então, o papel sobe, onda 1. Testa o fundo, onda 2 para baixo. Vai armar pivô? Não sabemos ainda. Até parece que está armando aqui alguma coisinha aqui muito fraquinha e discreta. Né? Preciso ver candles mais fortes e volume sustentando essa alta. Se fizer uma alta aqui, volume subindo, é pivô de alta. Tá? E aí busca como alvo aquela região que nós mencionamos, né? 42, 42, é 42 reais. Tá? É o alvo primeiro, certo? Se continuar subindo e romper ali 42,64, busca lá os 43,35, que é a borda superior do gap, que é ali uma resistência. Certo? Então, sobre Suzano, era isso que eu tinha a dizer. Vamos ver agora o gráfico de B3. B3. Esse aqui, gente, é um gráfico que, na minha opinião, vale a pena entrar se somente se romper 50,87. Se romper esse topo aqui, essa resistência, tem que romper e o volume tem que aumentar. Cuidado com os rompimentos que ocorrem ali logo após o começo do pregão, cuidado com os falsos rompimentos. Tá? Olhem se o volume está aumentando, certo? Esse papel tem suporte onde? Suporte aqui nessa faixa de 49,34, 49,36, depois na média móvel de 21 períodos, 48,44 também é suporte. Tá? É um gráfico interessante, sim, acho que vale a pena colocar no radar. Tivemos um outro pedido para Marfrig, MRFG3, Marfrig. Gente, Marfrig é um papel que precisa romper essa faixa de resistência aqui. Ó. Tá? Isso aqui é uma resistência. O papel bate aqui e está recuando. Então, o papel tem que romper 11,95, 12 reais. Tem que romper. Esse rompimento, se ocorrer, o papel busca aquela faixa de 12,35, 12,50, esse topo aqui. Agora, esse papel ficaria para mim muito, muito interessante se rompesse a resistência lá em cima. Ó. Tá? Se romper esse topo anterior aqui. Porque aí estará rompendo uma resistência importante. Se romper 12,58. Tá? Tem que romper, aí ficaria muito bom esse papel. O volume aumenta, isso é positivo, mas ele tem que romper primeiramente essa região aqui de 12 reais. Tá? Ok? Geralmente eu considero a sombra, tá, pessoal? Tem traders que não consideram a sombra aqui, ó. Eu considero, para mim, integra o preço. Ok? Bom, sobre Marfrig era isso. Vale a pena colocar no radar esse gráfico. Vamos ver agora um outro papel, que é Gerdau. Gerdau, Goal 4, são papéis que subiram muito, muito, muito mesmo nos últimos meses, né? E precisavam fazer um recuo, tá? Aqui veio o recuo. Aqui está o recuo. Ó. O papel agora se encontra aqui praticamente lateralizado dentro desse retângulo. Ó. Ok? Ele tem que sair de dentro disso aqui. Ou seja, ele tem que romper 21,88, 22,34, essa faixa. Ele tem que romper a sua máxima, ele tem que romper essa máxima de preço aqui registrada lá no 24 de janeiro. Tá?
22,58. Esse é o número chave para esse papel. Tem que romper e o volume tem que voltar a aumentar, certo? Se a gente olhar somente o curto prazo, esse papel ele tem uma resistência aqui, ó, a primeira aqui, começa em 21,73, tá? Isso aqui é uma resistência. Suporte, bom, suporte bem importante, 19,80, 19,63. Isso aqui é um ponto de suporte. Mas vejam que o papel já está fazendo uma correção, o que era desejável, tá? E quanto mais tempo ele fica andando de lado, melhor, porque vejam aqui no gráfico semanal, ele continua ainda muito longe da média móvel de 21 períodos. O ideal é que caísse um pouquinho mais, chegasse mais perto da MM21. Tá? Goal 4 é a mesma coisa, né? Um gráfico muito parecido. A metalúrgica Gerdau, né? Ó, tem resistência aqui nessa faixa 10,12, depois 10,47, resistência também, suporte bem importante 9,29. Bom, ITCA4. ITCA4 divulga balanço? Sim, divulga balanço na Itaúsa, né? Agora na segunda-feira. Segunda-feira, 17, depois do pregão, balanço de Itaúsa. Vamos ver. Estou na expectativa para ver o balanço da Itaúsa. Tá? É um papel que, para uma carteira de longo prazo, para quem gosta de investir, se tornar sócio, é um papel que está no radar. Né? Agora, para trade, né? Quem quiser olhar o papel para trade, vamos olhar aqui então para trade, para especular com o papel. Bom, seria possível comprar esse papel neste momento? Na minha avaliação, só e somente só se ele deixar um candle aqui de máximas e mínimas maiores. E se o volume aumentar. À medida que o papel for subindo, poderemos ter um pivô de alta, se o volume for aumentando. Tá? Então, se ele formar um pivô de alta e romper 13,51, pode buscar aquela faixa ali 13,66, 13,68. É um alvo curto, mas é ali. Tá? Rompendo 13,68, 13,69, tem uma outra resistência pelo meio do caminho, 13,78. E depois, gente, se continuar rompendo, 14,12 é a próxima parada. Tá? Isso tudo aqui, ó, pode ocorrer após um possível teste de fundo. Vamos olhar o gráfico de 60 minutos para ver como vai se dar esse teste de fundo, se é que quer dizer, o teste de fundo está ocorrendo, nós não sabemos se vai ter pivô, né? Vamos ver aqui o teste de fundo. Vamos botar no gráfico de hora em hora. Aqui está o gráfico de hora em hora. Aqui dá para ver claramente, ó. Papel sobe forte, papel testa o fundo e está aqui fazendo o teste de fundo. Por enquanto não há sinal à vista de pivô. Tá? Então monitorem para ver se vai haver um pivô nos próximos pregões. Se houver pivô, trader agressivo compra um pouco aqui, depois compra mais um pouco aqui, ou compra aqui e sai aqui. E o trader que não é tão agressivo, ele vai esperar o rompimento desse topo aqui para comprar. Tá? É assim que funciona. Gente, vamos ver na sequência ITUB 4. Acabamos de ver ITSA 4, que é a holding do Itaú, e agora vamos ver os papéis do Itaú. Itaú que divulgou balanço na semana que passou. É também uma situação parecida, né? Olha aqui, o papel sobe e agora está fazendo o quê? Teste de fundo. Tem que ver se vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores. Ou seja, tem que ver se vai armar um pivô. Armando pivô de alta, o papel vem, teoricamente, ele vem até essa região aqui, ó, de 35,17, 35,44, e aqui ele vai encontrar resistência, tá? O papel aqui encontra resistência. Então é importante que ele rompa essa região aqui, com o volume aumentando, que aí no meio do caminho tem uma resistência de curto prazo, 35,76, depois ele pode buscar os 33,42, depois 37, vamos ver. Pode ser promissor se isso aqui for uma onda 2 para baixo e depois essa onda 2 vier uma onda 3. Tá? Pode ser um papel promissor.
vale a pena sim colocar no radar e ver se nós vamos armar pivô de alta, com volume aqui embaixo aumentando, certo? EQTL3, EQTL3, vamos ver aqui, EQTL3, esse papel na minha opinião só fica bom se, somente se romper o que? 26,60. 26,60 é o número chave para esse papel, ou seja, tem que romper esse topo anterior aqui. Agora, cuidado com o topo duplo, aquela figura na análise gráfica, né? Que é aqui, ó, sobe, não rompe, forma um cai. Sobe, não rompe, cai. Nós temos dois topos, um topo aqui e outro topo aqui. Topo duplo, tá? Isso aí vai formar aquela figura indesejada na análise gráfica, que é o M, né? Ou seja, nós podemos ter uma queda aqui para baixo. Se vier uma queda, qual é o ponto de suporte? É 24,93, R$ 25 aqui na média móvel de 21 períodos, tá? EQTL3. Então, gente, cuidado, se tiver topo duplo, tempestade à vista. Agora, se houver rompimento do topo com aumento de volume, aí o papel fica bem interessante, ok? IRBR3, IRBR3 é um papel que temos aí uma das gestoras, a gestora, né, Esquadra, se não me falha a memória, a Esquadra, dizendo que esse papel tem inconsistências contábeis. A empresa se defendeu, inclusive contratou mais uma auditoria. O papel, pelo tamanho dos candles, enfrenta forte volatilidade, né? O que não era comum. Olha aqui, ó, os candles não eram assim tão altos, tão fortes, né? Então a volatilidade significa o quê? Volatilidade é uma palavra bonita para risco. Então o papel agora se tornou com um risco maior, né? Em síntese é isso. Formou fundo? Não sabemos. Tem que ver. Para mim, isso aqui só vai ser um fundo quando ele testar o fundo. Sobe, testa o fundo e arma pivô. Aí nós vamos ter certeza que isso aqui é um fundo. Tá? Por enquanto não sabemos ainda, porque ele pode fazer aqui um repique. Se repicar, 35,22 é um alvo, onde tem resistência, média móvel de 9 períodos é um alvo, 37,21, onde tem resistência, 38,11 também é resistência. Então, batendo num desses níveis aqui, pode recuar. Tá? Agora, fiquem atentos, se armar pivô, bate lá num daqueles níveis, cai e arma pivô. Aí sim volta a ficar interessante. Por enquanto não há sinal à vista disso. E lembro que IRBR3 divulga balanço da semana. Olha aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui, ó, IRB, na terça-feira 18, após o pregão. Tá? Vamos terminar com Magazine Luiza, MGLU3. Magazine Luiza é um papel que fez uma correção, uma desejável correção depois de uma alta considerável, se recupera. Vamos só botar aqui, ó. Essa correção poderia ter vindo um pouquinho mais embaixo, ali em 49,80, mas ok. Parou pelo meio do caminho, né? O papel agora sobe e ele vai ficar um papel interessante somente se romper 58,86. Tem que romper esse topo anterior aqui. E esse rompimento não pode ser um rompimento qualquer, tem que ser rompimento com aumento de volume aqui embaixo. É o volume que justifica uma possível tendência de alta aqui de curto prazo desse papel. Tá? A tendência longa é de alta, mas a tendência curta, ela virou para baixo, agora virou para alta de novo. Vamos ver, está indeciso ainda, nós não sabemos se nós teremos um topo duplo aqui, ou seja, bate aqui e volta a cair, ou se nós teremos o rompimento. Tá? Mas a tendência mais longa de Magazine Luiza é claramente de alta, né? Claramente de alta. Tá, pessoal? Bem, por hoje era isso. Peço que, se vocês têm alguma dúvida, por favor, me escrevam, né, via YouTube ou via o e-mail que está aqui embaixo. Uma ótima semana a todos vocês e até o próximo vídeo.